Estamos no nosso jejum de 2025 e hoje o título da mensagem é Uma jornada espiritual para a vida plena, para uma vida plena. Jesus diz: eu vim para dar vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. E hoje que eu vou te ensinar. Então estamos na última semana do nosso jejum anual e eu vou te dar uma mensagem muito importante. Não se distraia. E se você praticar essa mensagem que você vai receber hoje, vai te levar a viver muitos anos com saúde para cumprir o chamado de Deus. Eu creio que Deus tem um chamado para você. Mas alguns de nós não estamos cumprindo esse chamado. E vamos entender como podemos cumprir esse chamado. Nas últimas 3 semanas, eu falei do poder do jejum. Infelizmente, muitas pessoas não praticam o jejum. Esses últimos dias, eu perguntei para algumas pessoas e perguntei: você está jejuando? E eu perguntava também: você costuma jejuar? E muitos disseram: pastor, eu não jejuo. E é por isso que a igreja não tem sido tão. A nossa vida é normal, não é uma vida extraordinária. Você tem o costume de jejuar regularmente? Não estou falando de você jejuar chocolate, café, refrigerante. Nós temos que jejuar essas coisas há muito tempo. Mas eu estou perguntando, você tira uma refeição? Porque jejuar é a abstinência de comida. A gente fica um período sem comer para um propósito espiritual. E a questão é: por que jejuar? Se comida é boa. Comida é boa? É. Então por que jejuar se comida é tão boa? É tão gostoso. Na verdade, queridos, a comida foi criada por Deus. É boa, dá-nos prazer e é uma bênção. A comida dá força, satisfação e é um presente de Deus. Sim. Quem de vocês aqui gosta quando você tem um prato cheio de salada, uma carne, um churrasco? Quando eu falei salada, alguns fizeram careta. Eu quero te falar uma coisa. Se você me der um prato sem salada, eu vou falar, porque eu amo salada, mas tudo bem. Entre você, cada um tem seu jeito. Mas comida é boa, mas eu quero te mostrar algumas coisas na Bíblia que são muito interessantes. Quero te mostrar pela palavra de Deus que ainda que comida é boa, ela tem que ser usada com critério e limites. É o que a Bíblia nos fala. Precisamos entender como cristãos que tem pessoas na Bíblia que eles perderam sua saúde, suas bênçãos e morreram por causa de comida. Comida é bom,
Mas teve pessoas que perderam coisas, morreram por causa de comida. Comida é boa, mas pode ser perigosa se você não tiver o poder para destruir. Ela é boa, mas também pode destruir você. Vamos olhar alguns exemplos na Bíblia que mostra que fome de comida pode destruir sua vida. Quero te perguntar, qual foi o primeiro pecado que entrou no mundo? Qual foi o primeiro pecado? Comida. O primeiro pecado na terra foi a tentação. Então, a tentação por comida foi o primeiro pecado. Foi causado por comida. É claro que tinha algo por detrás, mas eu quero te mostrar algumas coisas. Deus criou milhares de árvores com frutas. Deus disse: você pode comer de todas essas árvores, mas você vai ter que jejuar de uma árvore. Você não pode comer daquela árvore. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade das árvores de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto... Uma paradinha aqui. Não tinha maçã lá no jardim, não. Não era maçã, não. Primeiro pecado foi... Adão comeu uma maçã. Não foi maçã. Era uma árvore. Foi a fruto do conhecimento. Do conhecimento do bem e mal. Não uma maçã. Então, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 3, 6 agora. A mulher, Deus falou, não coma. Aí nos Gênesis 3, 6. Mas aí a mulher, sempre a mulher, tô brincando. A mulher viu. Eu acho que se fosse o homem, ele ia comer o fruto e as folhas também. Mas a mulher viu que a árvore era boa e que seu fruto parecia delicioso e desejou. Cuidado com seus olhos. E ela comeu do fruto e deu ao seu marido. E ele comeu. Deus disse para ela jejuar, e ela não jejuou. Ela comeu. E o que aconteceu depois que ela comeu? Maldição, morte, doença sobre a sua vida e sobre as próximas gerações. Toda vez que você peca, as maldições virão sobre a sua vida, enfermidades, e também sobre seus filhos e sobre os seus descendentes. Outro exemplo, Gênesis 25, sobre Esaú e Jacó. Eu creio que vocês conhecem. Esaú voltou para casa de uma caça e ele estava com fome. E a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que seu irmão Jacó ofereceu a ele uma tigela, uma sopa de lentilhas, para ser trocado pelo direito de nascimento. Então, Gênesis 25, 31, 32. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de filho mais velho? Ele falou, estou morrendo.
Tem pessoas que falam assim: ah, eu estou morrendo. A comida está pronta? Você não está morrendo. Ninguém morre de fome. Você pode jejuar muitos dias, você não vai morrer. Eu sei disso. Em um momento de fraqueza e fome, ele não pensou em Deus. Nem nos direitos de primogenitura dele. Esaú trocou bênçãos espirituais por comida. É por isso que jejum é tão importante. O jejum transforma pessoas carnais em pessoas espirituais. O jejum transforma você. Deus está lhe dizendo, presta atenção, há lugares que você nunca alcançará até que tenha fome de Deus e jejue. Coisas não vão acontecer. Você pode orar, mas Jesus disse, somente com jejum e oração coisas vão acontecer. E a Bíblia diz que Esaú perdeu seu direito de primogenitura porque alimentou sua fome com comida física em vez de comida espiritual de Deus. Outro exemplo. Tem muitos exemplos. Pessoas que perderam bênção por causa de comida. Outro exemplo é o povo de Israel, que Deus estava sustentando eles no deserto com maná. Lembra disso? Deus tirou eles do Egito. Eles estavam indo para a terra prometida, Canaã. E no meio do caminho, Deus estava sustentando eles com maná, comida que vinha do céu. Mas o que eles falavam? Em vez da comida espiritual, eles queriam voltar à escravidão. Por quê? Porque lá onde eles eram escravos tinha comida boa. Sabe, queridos, sua vida não está muito boa. Sabe por quê? É tempo só de maná. Deus está te dando o que você precisa. Ele vai prover. Porque o tempo que vai fluir mel e leite e mel vai ser na terra prometida. Mas agora, às vezes, é tempo de maná. Eu passei esses 2 dias, esses 21 dias feliz. Em nenhum momento eu disse, Senhor, por quê? Eu tinha algumas vantagens. Eu estava jejuando, né, durante esses dias do temporal, mas eu estava tranquilo, feliz. E a gente precisa aprender quando a gente tem pouco, quando a gente só tem o maná. Vamos ler Números 11, 4 e 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dera comer, dará carne a comer. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Queridos, eles foram amaldiçoados por causa disso. E eles pagaram um preço muito caro por causa das murmurações. A primeira tentação que entrou no mundo foi comida. Adão e Eva caíram. Mas aí veio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus teve que lidar com aquele problema. Eu quero te perguntar, e qual foi a primeira tentação? Primeira tentação, comida. A primeira tentação de Jesus foi comida. Ele estava jejuando, sem comida,
barriga vazia, e aí Satanás vem a ele. Se você é filho de Deus, por que você está com tanta fome? Por que você está em necessidade? Por que você não tem abundância? Por que você tem fome? E Jesus não aceitou a tentação. Por quê? Porque Jesus estava jejuando e ele falou: o homem não viverá só de pão, não viverá só de churrasco. O homem não vive só de comida dessa terra, mas o homem viverá da comida que vem do céu. Jesus sabe muito bem sobre a tentação de alimentar, e ele venceu essa tentação para que você também possa vencer. Jesus venceu e você também pode. Deus quer que tenhamos autocontrole sobre o consumo de alimentos, e se você jejua, você vai desenvolver esse tipo de controle contra esse pecado. Isso é um pecado, queridos. Não é uma coisa, pastor. As pessoas falam, os crentes não bebem cerveja, mas comem demais. Mas Jesus foi tentado e não caiu nessa tentação, porque ele tinha jejuado. Por que jejuar? O que jejum faz em nossas vidas? Eu vou te falar de 4 benefícios. Você sabe o que ele faz? Primeiro, jejum é uma forma de nos humilhar e nos aproximar de Deus. É o ponto principal. Salmo 35, 13 diz: contudo, quando estávamos doentes, eu me vesti com pano de saco e me humilhei com jejum. Quando você está jejuando, você está se humilhando. E Deus olha para o humilde e quebrantado de coração. É para esse que Deus sempre olha, o humilde e quebrantado de coração. Você se quebra quando você jejua. E você se coloca numa posição que agrada a Deus. E o que acontece? Deus começa a te abençoar. E os milagres começam a acontecer. Você jejua não por causa de milagres, mas para se humilhar. E à medida que você se humilha, Deus abre as portas para você. Tiago 4,6 diz: Deus se resiste ao orgulhoso, mas concede sua graça aos humildes. Então você consegue ver o tanto que a gente precisa se humilhar. Eu me humilho com jejum. Então o jejum é um meio de nos humilharmos. Você gostaria de ter o favor de Deus? Humilhe-se diante dele. Segundo, quando jejuamos, tiramos um Deus de nossa vida. O que o Senhor disse, Deus? O que você falou, pastor? Nós tiramos um Deus da nossa vida. Queridos, Lucas leu para nós sobre um Deus. Que Deus que Lucas falou? Dinheiro. Você sabia que a Bíblia, que a Deus chama comida um Deus? Quem sabia disso? A Bíblia chama comida um ídolo. Você precisa saber disso, que você precisa ser liberto disso.
A Bíblia diz que comida é bom. Vamos ler aqui. Filipenses 3, 18 e 19. Vamos ler comigo. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. O Deus deles é o estômago, porque eles só vivem para isso. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Paulo escreve que alguns cristãos de Filipe eram inimigos da cruz. Você sabe o que é inimigo da cruz? O jejum, ele mata você. Quando você vai para a cruz, você morre. Mas tem alguns que não querem. Não vou morrer na cruz, não. Eu vou ter minha barriguinha cheia. Esse é meu Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Pode te ferir, mas eu estou ensinando princípios bíblicos. Romanos 16, 18 diz: pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. O que importa é seus apetites. Então Paulo alertou os romanos que a comida se tornou um ídolo. A mesma maneira que para alguns o dinheiro é um ídolo, eles são apegados ao dinheiro, são egoístas. E é por isso que é muito importante o jejum. Nós temos que quebrar esse ídolo. Você acha que Deus permite que a gente tenha um ídolo? Muitas pessoas tiram todos os ídolos da sua vida, mas esse ídolo é um desafio. É difícil de tirá-lo. Terceiro, o jejum, quando praticado periodicamente, desenvolve em você o quê? Domínio próprio. O que muitos não têm. Muitas pessoas têm dificuldade de controlar com comida. As pessoas não têm controle com comida. Mas quando você jejua, o que você tem que fazer? Vai falar para sua barriga: ídolo, sai daqui. Saia daqui, espírito. Você começa a jejuar, você vai para a presença. Senhor, eu me humilho. Você põe aquele ídolo em cadeia. E você começa a desenvolver domínio próprio. Eu estava jejuando, mas eu fui tentada, eu voltei a beber café. Eu comecei a comer de novo. Mas é por isso que temos que jejuar mais, porque jejum te dá domínio próprio. Mas mais que isso, queridos, quando você desenvolve esse domínio próprio desse ídolo, você também terá domínio próprio dos seus olhos. Você vai na internet, você vê coisas que não é bom olhar, você começa a desenvolver esse domínio próprio. Algumas pessoas não têm controle da sua boca, falam demais, falam na hora errada. Quando você jejua, você aprende a dominar os seus controles. Você vai aprendendo a desenvolver esse controle. E você começa a falar de maneira correta, abençoando as pessoas. Porque você tem domínio próprio, você tem domínio da sua mente. Tem pessoas que a mente deles é doida. Eles pensam coisas que não existem. Você precisa jejuar para você mudar.
esses espíritos que às vezes estão controlando a sua vida. Quando você jejua e aprende a controlar a comida e dizer não aos seus desejos, você vai desenvolver domínio próprio em muitas outras áreas da sua vida. E você vai se tornar um homem espiritual. Eu nunca vi um homem espiritual, homem de Deus, que não jejua e ora. Eu aprendi isso com Jesus. Jesus foi um homem de Deus e ele jejuava e orava. Quando você jejua em obediência a Deus, o Espírito Santo vai gerar em você o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quarto, para que você possa cumprir o seu chamado. Quem é que quer morrer cedo? Quem quer morrer cedo aqui? Jovem. Quem quer ver Jesus rápido? Eu não quero. Por quê? Porque eu tenho um chamado para cumprir. Eu tenho um chamado. Deus tem muitas coisas para mim fazer e eu creio que você também tem muitas coisas para fazer para Deus. Então, ponto 4. Leiam comigo. Jejum vai trazer saúde para o seu corpo e você vai viver muitos anos para cumprir seu propósito de vida. O que acontece com o seu corpo durante o jejum? Eu vou ler agora e vou mostrar para você. Deus falou para você jejuar. E agora a ciência está falando a mesma coisa. Eu vou ler para vocês alguns pontos. Por que é importante jejuar? Quando eu falo jejuar, é sem comida. Não é tirar chocolate e comer outra coisa. Eu tô comendo, não tô comendo carne de vaca, mas tô comendo frango. Jejum é ficar um tempo sem comer nada. Mas aí quando você come comida simples. Mas vamos aqui olhar. Eu vou ler o que os médicos falam sobre a questão da saúde e do jejum. Então, me acompanha aqui. O que acontece com o seu corpo? Quem já jejuou? Você lembra daquela dor que você sente no estômago quando você está jejuando? Eu vou te explicar o que acontece no seu corpo quando você sente aquela dor no estômago. Primeiro, uso de glicose armazenada. Nas primeiras horas do jejum, o corpo usa o glicogênio armazenado no fígado e músculos como fonte de energia. Depois, cetose. Após o esgotamento das reservas de glicogênio, geralmente após 24 horas, o corpo começa a queimar gordura para obter energia, produzindo corpos cetônicos como subproduto. Esse estado é conhecido como cetose. Próximo, no jejum, desencadeia a autofagia. É um processo em que as células degradam e reciclam componentes danificados. Isso é maravilhoso. Esse processo é importante para a manutenção celular e tem efeito anti-envelhecimento. Aqui é bom, hein? A autofagia é um mecanismo celular de limpeza que é ativado durante o jejum e foi criado por Deus. Deus criou o seu corpo dessa maneira. Outro ponto muito legal: degradação de componentes danificados.
As células reciclam componentes danificados ou desnecessários, incluindo proteínas mal formadas e organelas desgastadas. Isso ajuda a melhorar a eficiência celular e prevenir o acúmulo de detritos celulares que podem contribuir para várias doenças. Renovação celular. Ao remover componentes defeituosos, a autofagia permite a renovação celular, que pode ter efeitos protetores contra o envelhecimento e doenças degenerativas. Algumas enfermidades são destruídas por causa do jejum. Resistência ao estresse. As células se tornam mais resistentes ao estresse ao eliminar componentes danificados, que pode aumentar a capacidade do corpo de combater infecções e doenças. Doenças neurodegenerativas. A autofagia pode ajudar e remover proteínas agregadas, que são uma característica de doenças como Alzheimer e Parkinson. No entanto, isso não significa que o jejum cura essas doenças, mas tem um efeito protetor para não desenvolver a doença. Se você jejua, você vai ser protegido de não ter essas doenças. Câncer. Há evidências de que a autofagia, que é quando você jejua, tem um papel duplo no câncer, ajudando a prevenir o desenvolvimento inicial, a remover células danificadas. Portanto, o jejum como terapia contra câncer é um campo de pesquisa ativo, mas não é uma prática médica estabelecida. Mas tem alguns médicos na América que eles têm curado pessoas com jejum. Não dá para mim ir mais profundo, mas tem médicos, pessoas ficam jejuando 21 dias. E eu assisti um testemunho, uma pessoa estava morrendo nos últimos dias de câncer e o médico colocou ela em jejum e hoje ela está curada e dá testemunho que o jejum curou ela do câncer. Infecções. O jejum ajuda a mobilizar o sistema imunológico. Perda de peso. O jejum ajuda na perda de peso e na redução de gordura corporal. A obesidade e a gordura visceral são associadas a uma série de doenças. Melhora da saúde metabólica. Melhora a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de açúcar no sangue, ajudando a prevenir o diabetes tipo 2. Se você tem diabetes tipo 2, corta açúcar, você vai melhorar. Todos os médicos têm dito isso. Corte totalmente o açúcar no tipo 2. Saúde cerebral. O jejum aumenta a produção de uma proteína chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, BNNF, que beneficia para a saúde neuronal. Longevidade. Estudos em animais sugerem que o jejum pode aumentar a expectativa de vida. Redução de inflamação. Pode reduzir marcadores de inflamação que está ligada a várias doenças crônicas. Queridos, por que eu estou lendo isso para vocês? Isso não é o pastor Márcio, são médicos, doutores, ciência. Mas o que Deus falou para nós 4.000 anos atrás? Jejue, mas a gente não obedece. Você consegue entender o que eu estou falando? Deus instruiu o seu povo a jejuar. Muitos anos atrás, Jesus nos ensinou que devemos jejuar. E agora a ciência. Jejue e você vai ter uma vida melhor.
A medicina está dizendo: coma menos, controle o que você come, que você vai viver mais. O que eu disse? Coma menos, controle o que você come e você vai viver mais longe e vai cumprir o chamado de Deus. Então, jejue, você será saudável. E é por isso que jejum é uma jornada espiritual para uma vida saudável. Por isso que eu estou te desafiando. Eu comecei a praticar isso 40 anos atrás e eu vou continuar fazendo. Eu já compartilhei isso com vocês muitas vezes. Eu não vou a médicos aqui. Desde que eu estou morando na Irlanda, eu nunca precisei ir no hospital. Porque, glória a Deus, primeiro lugar. Mas você, tomando conta do seu corpo, você colhe esses resultados. Efésios 5:29. Vamos ler juntos. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Você odeia seu corpo? Não odeie seu corpo. Ninguém odiou o seu corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Mas alguns têm alimentado muito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler juntos. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Queridos, eu estou pregando a Bíblia. Eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente cuidar do nosso corpo, assim como Cristo ama e cuida da igreja. Você cuida do seu corpo da mesma maneira que Cristo cuida da igreja? A Bíblia diz para nós fazermos a mesma coisa. Façamos o mesmo que Jesus fez pela igreja. Cuide do seu corpo da mesma maneira que Cristo cuida da igreja. Por quê? Porque o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Deus, você não pertence a vocês. Pare de destruir seu corpo. Estudos sobre obesidade e lutas com a comida, é incrível perceber que tudo remonta ao primeiro pecado já cometido. Olha aqui. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Todos aqui comigo? Eu creio que muitos cristãos poderiam ter vivido muito mais tempo, mas eles morreram não pela vontade de Deus. Eu creio que muitos cristãos poderiam ter vivido muito mais, mas eles morreram não porque era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Mas eles morreram por causa do estilo de vida que eles tiveram, comendo e bebendo demais e destruindo o corpo deles, e comendo o que não deveriam. Vocês sabiam que você pode morrer antes do tempo? Você pode morrer antes da hora. Eclesiastes 7:17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora.
Mas se você não for inteligente, você vai para esse caminho. Muitos cristãos estão doentes, obesos por causa da dieta deles. O que eles comem, o que eles bebem. E o que eu estou falando é espiritual. Não estou falando só de ciência. Por quê? Porque eu posso ver que muitos, eles destroem suas vidas. Eu tenho amigos, queridos amigos, cristãos, filhos de Deus. Eu tinha um amigo, 40 anos. Ele teve um ataque de coração. Ele era gordo, não cuidava da saúde dele, comia um monte de porcariada. E a mulher dele agora é uma viúva. E tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é espiritual. Por quê? Ele tinha um chamado. Eu tinha um amigo pastor. Ele morreu não porque Deus o chamou, porque ele não cuidava da saúde dele. Ele destruiu o corpo dele. É porque a Bíblia está falando. Temos que cuidar do nosso corpo da maneira que Cristo cuida da igreja. E o que acontece? As pessoas morrem, vão lá no funeral. Jesus veio e recolheu ele. Não foi Jesus que recolheu ele. Algumas pessoas estão se suicidando todos os dias com a comida que eles comem, da maneira como ele vive. Por que Jesus diz para nós jejuar, queridos? Tira esse Deus da sua vida e tenha domínio próprio da sua vida. E hoje a ciência prova o que Deus diz. E você pode viver vida longa para cumprir o chamado de Deus. Eu não quero morrer agora, porque eu tenho muitas pessoas para salvar, pregar o Evangelho. Eu quero cumprir o meu chamado. E por isso que eu cuido do templo do Espírito, mas pertence a Ele. Você não pertence a você. Mude sua vida. Você não pertence. Temos que mudar, porque a maneira que estamos agindo, estamos suicidando dia a dia. Os doutores e nutricionistas dizem: você é o que você come. O que você é? É o que você está comendo. Bom, ruim. O que forma meu corpo? O que eu comi, o que eu bebi, não é? E a vida que eu vivo. O corpo, a saúde que você tem é resultado da sua dieta. A triste notícia é que muitos de nós estamos nos matando. Eu já perdi muitos amigos, queridos, homens de Deus. Eles não estavam cuidando do corpo deles. Se eu te perguntar o que é comida saudável, você pode me responder? Se eu te perguntar quais são as comidas saudáveis para a sua vida? Todos sabem. Quais são as comidas ruins para você? Eu vou dar só o topo da lista. As piores comidas para sua saúde. As piores. A lista. As piores comidas para sua saúde. Vou te falar. De acordo com os médicos, açúcar, número 1. Doces,
refrigerante diet ou normal. Sucos açucarados, qualquer tipo de suco, alimentos ultraprocessados, frituras, carne processada, comidas fast food, pães de farinha branca, margarina e gordura hidrogenadas, sopas e molhos industrializados, bebidas energéticas. Esses são os piores. Mas eu não vou. E vocês sabem disso. Você sabe o que é bom. Você sabe o que é bom? O que não é bom? A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você vai fazer? Você vai cuidar do templo ou destruir o templo? Quanto mais saudável você se torna, é resultado da sua comida, dos seus exercícios físicos, do seu sono. A gente não pode ficar à noite acordado no Netflix. É um estilo de vida. Lembre-se, comida é boa e você será tentado. O Satanás tentou a Eva. O Satanás tentou a Eva no jardim. Você vai ser tentado na igreja. Quando a gente tem Shalom total, você vê aquela mesa cheia de comida. Aquela comida não é para você. Você vai ser tentado a comer tudo. Tem que comer esse. Tem que comer esse tudo. Aquela lá é para você tentar experimentar um ou dois, deixar os outros comer outros. Mas você é tentado a comer. Mas se você jejua, você vai ter domínio próprio. Quando você vai para a segunda rodada, sobremesa. Você olha aquela mesa cheia de doce. Satanás, vai lá. Um pedaço de cada um. E tem 12 tipos de doce. E você quer experimentar todos. E sua insulina vai lá em cima. E as suas células são destruídas por causa do açúcar. Você se lembra? Satanás diz, a serpente diz, olha aquela comida era boa e dava prazer aos olhos. Cuidado com seus olhos. Quando você vê 20, 30 tipos de comidas diferentes na sua frente, seja cuidadoso. Somos tentados até na igreja. Eu quero te animar. Posso te desafiar? Mude sua vida. Tenha uma vida saudável. Coma comida saudável. Depois desses 21 dias, pare de comer e beber o que está destruindo sua vida. Se você parou realmente, se você parar de comer açúcares, se você jejuou açúcar, você está livre. Por que você vai voltar? Eu não vou voltar para os açúcares, nunca mais. Porque eu vou ter uma vida saudável. Você viu quantos benefícios? Siga Deus. A ciência fala de bons benefícios, mas Deus também nos mostra. Devemos seguir o que Ele está falando. E a gente, quando jejua, a gente quebra maus hábitos. E eu quero te desafiar. Não somente jejue nos 21 dias, mas jejue toda semana.
Está me ouvindo? Qual é o desafio? Jejuar toda semana. Eu não jejuo uma vez por ano. Eu não jejuo só nos 21 dias. Eu jejuo toda semana. No mínimo 2 vezes por semana. Nos 21 dias e depois durante o ano. E aí eu jejuo de novo. Às vezes 2, 3, 4, 5 dias. Quando eu enfrento lutas, eu jejuo. Eu quero terminar com isso. Eu te desafio a continuar jejuando. Abandone maus hábitos. Maus hábitos de comida. Coma de maneira saudável, tome vitaminas, faça exercício. E você vai viver muitos anos para a glória de Deus. Vamos nos levantar. Que nós vamos fazer algo agora. Eu quero orar por todos vocês. Fique todos em pé. Estamos jejuando nesses 21 dias. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Eu já experimentei muitos milagres. Alguns irmãos em outros países. Uma irmã hoje me mandou uma mensagem. Eu estou jejuando com vocês. E ela falou, não só eu e minha família. E eu convidei um grupo de pessoas. E muitas pessoas. E eu estou mandando sua mensagem para eles. E eles estão jejuando conosco. E muitos milagres têm acontecido. Eu estou ouvindo de milagres em outros lugares. Eles, pastor, obrigado pelas mensagens dos 21 dias. Eu creio que você notou. Eu mandei mensagem para vocês todos os dias. Algumas pessoas falaram, obrigado, me abençoou. Eu fui encorajado. E eles estão me contando os milagres. Muitos milagres aconteceram, sabe por quê? Porque quando a gente leva a sério. E agora nós vamos orar por